A economia da cultura é o setor da vida econômica dos povos que lida com o comércio, a produção, a difusão de bens provenientes da imaginação humana, da criatividade humana e que são transformados e são precificáveis, né? É óbvio que nem sempre esse preço remunera os agentes envolvidos na produção, na difusão, né? Portanto, uma das definições restritas de economia da cultura é o setor econômico que lida com bens que, embora tenham um custo, eles não se pagam simplesmente pelo mercado, ou seja, dependem de um gasto extra da sociedade ou do próprio governo para a sua manutenção e difusão. É o caso, por exemplo, de uma orquestra filarmônica, de certas peças de teatro, museus que muitas vezes, e no caso do Brasil isso é mais grave ainda, não conseguem se manter simplesmente com o preço do ingresso, por exemplo. Os efeitos do coronavírus, da epidemia de coronavírus na vida cultural brasileira já são notórios, né? Teatros, cinemas estão completamente esvaziados, mas um dos efeitos que não se nota é que a maior parte da sociedade brasileira, no mínimo um terço da sociedade brasileira, só consegue acessar cultura quando não paga nada, ou seja, eventos e acontecimentos, performances de graça. Todos esses eventos estão suspensos. Então nós já podemos falar que, no mínimo, na quarentena da pandemia do coronavírus, um terço da população brasileira não tem nenhum acesso à cultura, né? Isso inclui, por exemplo, os estudantes, a maior parte dos estudantes brasileiros que têm algum acesso à cultura simplesmente quando vão à escola. Temos visto programas de distribuição de comida nas escolas, mas, no entanto, nenhuma distribuição de livros, né? Quer dizer, os estudantes continuam sem acesso a livros, e isso é muito mais grave com bibliotecas fechadas, com escolas fechadas, né? Existem lendas que começam a surgir, por exemplo, de que as pessoas ficando em casa, com acesso à internet, com acesso ao streaming, a Netflix, a Apple TV, etc., as pessoas poderão consumir esses bens da mesma forma, o acesso a e-book. No entanto, quando nós vemos os dados da camada da população que tem acesso a esse tipo de bem da cultura, nós sabemos, portanto, que a maior parte da sociedade brasileira está, neste momento, completamente isolada e alienada de qualquer acesso à cultura, além, claro, de um evento do Big Brother, né? Nem um filme, essas pessoas, a maior parte da sociedade brasileira tem acesso. Esse processo ele começa com a Constituição de 1988 e todos os governos democraticamente eleitos desde então têm seguido o mesmo ritual. Em primeiro lugar, retirada do governo federal de um papel mais ativo na vida cultural. A maior parte da despesa cultural tem sido feita pelos governos estaduais que neste momento estão todos falidos ou em estado pré-falimentar. Em segundo lugar, a escolha política de, em lugar de termos uma política cultural, delegarmos essa política e essas decisões culturais às empresas por meio das leis de incentivo. Essas leis de incentivo cumprem um papel muito importante, no entanto, elas significam a supressão de certas escolhas. Basta dizer que, neste momento, a editora da UFMG está planejando uma coleção de livros essenciais da cultura brasileira, da educação brasileira, que simplesmente não estão disponíveis em catálogo, estão disponíveis em pouquíssimas bibliotecas do país. Será uma maneira de enfrentar, portanto, que nós deixemos, e é isso que temos feito há 30 anos, nós temos deixado a produção cultural à mercê do mercado. E quando temos uma crise econômica como a de 2008 e uma crise agora que virá certamente em consequência da pandemia, nós teremos uma contração brutal da produção cultural e da difusão da cultura. Portanto, é necessário, e é uma oportunidade nesse momento, que o governo, que a sociedade pensem nos bens de cultura que queremos preservar. Uma orquestra filarmônica, vamos preservar ou não? Um carnaval de rua, certas práticas culturais populares, a culinária, o candomblé, todos esses elementos da cultura brasileira precisam de investimentos que não necessariamente darão lucro no curto e médio prazo. Preservação dos acervos de museus, os museus de Ouro Preto estão à míngua. Todos esses elementos precisam ser pensados.
E com a pandemia, repita-se, a crise econômica que seguirá a pandemia, todas essas decisões se tornarão muito mais restritas. Basta dizer que na crise de 2008, na crise econômica de 2008, a União Europeia, em média, cortou de 25% a 30% de seu orçamento com cultura. Nós sabemos aqui que um corte de 25% a 30% ou 50% de nada será muito mais dramático para o acesso de nossa população aos bens da cultura. O que podemos pensar? Quais são as alternativas? Em primeiro lugar, a precarização do trabalho já chegou há muito tempo no meio cultural, na economia da cultura. A gente pensa sempre nos artistas de ponta, nos artistas que fazem a performance, mas as pessoas todas envolvidas na produção de cultura no Brasil já vivem a mesma realidade da Europa, só que ganhando em reais. Ou seja, trabalho precário, intermitente, com renda muito esporádica, e essas pessoas, evidentemente, são as mais afetadas. Neste momento, no momento do curto prazo da crise da pandemia especificamente, é preciso inventariar essas pessoas e mensurar as perdas que sofrerão no curto e no médio prazo. Basta dizer que os artistas no Brasil ainda vivem muito de shows. A senhora Anitta, por exemplo, que é a artista mais importante do Brasil, ela ganha muito dinheiro com associações comerciais, com propaganda, ganha muito dinheiro com streaming, no entanto, continua fazendo muitos e muitos shows, ou seja, as artes performáticas são uma fonte de renda dentro da cultura brasileira muito grande. E com isso, as pessoas envolvidas nessas produções, nos cinemas, teatros, etc., terão suas fontes de renda severamente prejudicadas, para não dizer que perderão sua fonte de renda no curto prazo. Essa é uma questão importante. A segunda questão, que é um pouco mais de longo prazo, é justamente a reconversão de uma política cultural, em lugar de ser feita por empresas, em lugar de ser feita prioritariamente pelo mercado, que os governos em níveis municipal, estadual e federal possam se articular para pensarmos uma cultura, uma política cultural. O que devemos preservar? Quais são os livros que nossas crianças, nossos jovens deverão ler? Esses livros não estão disponíveis no mercado, não estão disponíveis nem para os poucos privilegiados que possuem acesso à internet e a um sistema de download de livros. Mesmo essas pessoas não têm acesso a esses livros. A editora do FMG, como eu disse, tem tentado pensar uma coleção para esses livros. Caso contrário, cada governo que assumir e que tem assumido, ele tem se associado a uma determinada editora que muda todo o fornecimento de livros na cadeia na rede de educação pública, e são livros sempre com uma qualidade cada vez menor. Se não tivermos uma política discutida na sociedade, uma política cultural que dê acesso efetivo aos bens da cultura, aqueles que merecem ser preservados, aqueles que merecem ser difundidos e também, por que não, aqueles que merecem ser produzidos. Se isso não partir de uma reflexão mais profunda da sociedade, naturalmente estaremos sempre sob o jugo de leis que servem para muitas coisas, né? As leis do mercado, e no entanto essas leis fatalmente implicarão a renúncia à produção de alta cultura no Brasil, a renúncia ao acesso aos bens da cultura por parte de uma população crescente, a população de jovens e crianças desse país.